Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai começar a buscar rendimento histórico sobre o nosso país, né? O Brasil. Ahn, e rendimento, para quem não sabe, né? Para quem não tem tempo para se dedicar à arte de se entrosar com os universos é, das contas que rendem os cientistas, rendem os historiadores, é, mencionarem em seus livros, é, não consegue se pesar da importância, da relevância, da viagem imagética que diz revela anúncio a nossa capacitância de cerebelar essas contas, né? Para poder até mesmo fazer juízo de valores, de comparações com qualidade, né? Dentro desses passados de relevância históricas que carrega muita descendência nessa terra, né? Bom, então hoje a gente vai começar aqui no canal a buscar esse rendimento em nós, né? Nós vamos desafiar, né? Por reflexão é, dessas das temáticas, né, que são organizadas pelos historiadores, esses períodos que conseguem render informações sobre o Brasil, né? Porque, querendo ou não, né, se a gente só vê um conteúdo sem gerar sustentação lógica, ele não fica, ele não cria sintonia de sentido, né? A gente não consegue coerência de sentido para poder ter seguridade sobre essas referências. E aí essa tomada de denotações, elas apenas soam para nós como um vento, né? Um reflexo. Elas não se tornam uma carga, apenas um reflexo, uma leve dissociação do nosso eixo de centro, né? De realidade. Então, bora lá, bora começar a buscar esses compreendimentos do passado desse país, né? Com bases dos historiadores, né? Nessa base de edifício histórico, né? Então, ao entrar nesse edifício histórico desse país que a gente chama de Brasil, a gente precisa fazer algumas perguntas, né? E aí essas perguntas, elas têm que provocar a nossa curiosidade. Por que se chama Brasil, né? Por que América do Sul? Por que Brasil? E aí a gente vai juntando curiosidade com interesse para poder nos empreender
no conjunto de dados que vamos nos arrecadar para no fim conseguir responder algumas perguntas e até mesmo gerar outras. É... Então, dentro dessa grade de conhecimentos, de ajustes, né, de conhecimentos, nós temos o que a gente chama de pré-história. Né? A gente tem a pré-história do Brasil. E os historiadores a chamam de período pré-cabralino. Esse cabralino, ele vai ser um período que vai juntar dados do mais passado Brasil, né? Então nós vamos encontrar contas de valores daquilo que a gente, né, o Brasil estava, né, carregava antes da transformação europeia, da chegada dos europeus. Onde se inseriu a língua e alguns costumes culturais. Que modificou bastante, né, a história que a gente carrega hoje. Essa maquiagem que o brasileiro carrega, né? Não sei se é boa ou se é ruim, mas que a gente tenta fazer do bom e do melhor, a gente tenta, né, diariamente. Chama-se pré-história brasileira ou período pré-cabralino, o momento para a história do Brasil antes da chegada do navegador português Pedro Álvares Cabral em 1500. Então, o que marca esse período antecedentes da chegada do Pedro Álvares Cabral. Então, olha só, já vamos juntar os artefatos aqui, ó, das arquiteturas dos personagens da história, né? Pedro, Álvares, Cabral, se haverá ele, né? Abral, a gente vai chegar em alguma lógica de discussão para isso, né? Então vamos juntando esses afagos, esses galinhos, né? O momento para a história do Brasil, né, que antes da chegada do navegador Pedro Álvares Cabral em 1500. Ele chegou no que a gente diz 1500. Navegador, personagem europeu. Então vamos juntando aqui, ó. Eu interrompeu. Na atualidade, o uso do termo pré-história tem sido criticado por denotar uma visão eurocêntrica de mundo, na qual se negava a história dos povos que não possuíam escrita.
Desta forma, têm sido preferidos os termos pré-cabralino, antes de Pedro Álvares Cabral, ou pré-colombiano, antes de Cristóvão Colombo. Então, na verdade, é pré-cabralino. Então, cabralino vem de Pedro Álvares Cabral. E aí a gente tem também o nome pré-colombiano, que é antes da chegada do Cristóvão Colombo. Acho que vamos Colombo. Será isto vão Seolom. Os pesquisadores também têm buscado alternativas. Deixa eu ver. Para as fases deste período histórico, tradicionalmente dividido em Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. Então, algumas alternativas é dividir pela relação material dos seres, né? Os pesquisadores também têm buscado alternativas para as fases deste período histórico, tradicionalmente dividido em Paleolítico. Então, uma alternativa de referenciar esse período são essas palavras, né? Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. Deste modo, os arqueólogos brasileiros têm utilizado a periodização pelas eras geológicas, quando mudanças climáticas alteraram os modos de vida dos povos que ocupavam este território. Então a gente tem algumas mudanças que consentem uma certa marca, né? Mudanças, elas marcam muito, né? A chegada de algum europeu, de um europeu, não deveria ter mudado muito, assim. Só que mudou porque o europeu quis ficar e controlar, né? Então, essa que é isso que muita gente não coloca na cabeça o quão é essa realidade desse lado de mudança, né? Assim temos Pleistoceno, início do povoamento do continente há pelo menos 12.000 anos ou mais. O Holoceno, de 12.000 anos atrás até a chegada da colonização dos colonizadores europeus. Então, Pleistoceno, doze mil anos peraí, isso provavelmente pelo menos 12.000 anos a mais. E o Holoceno e o Holoceno, Pleistoceno e Holoceno atrás, e de 12.000 anos a chegada do europeu.
principal fonte de estudos para a história pré-cabralina é a arqueologia, pela análise de vestígios materiais como fósseis e pinturas rupestres, dentre outros. Para datas mais recentes também tem sido utilizado estudos linguísticos e da mitologia dos povos indígenas. Bom, a gente tem certas... Os arqueólogos, né? Arqueólogos, eles adquirem capacidades de leituras das marcas que a natureza sobre os seres vivos conseguiu deixar adaptando aos sobreviventes. Então, os sobreviventes sobre a natureza deixaram suas marcas, e essas marcas deixadas é a relação dos seres vivos com a natureza. E os arqueólogos, eles conseguem ler essas marcas e desfazer as lógicas que nos contam informações lógicas. Então, por que a gente consegue afirmar algo? Porque é lógico. É lógico que se a natureza foi gravada assim, e tem alguma coisa que desagravou ela no fundo, a gente consegue ver a arte lógica que fez o homem sobreviver, ou os seres vivos se sobreviverem à natureza e coincidir sabedoria sobre a natureza, juntando peças, né? Os primeiros humanos no Brasil. Primeiros humanos nessa terra. Então, diferente de animais, a gente considera humanos o que faz de nós aquela sombra. Nós somos sombra de práticas civilizadas. Nós não somos civilizados de forma alguma. Nós nos carregamos por sombras de práticas, né? As práticas das civilizações nos mandam ser, na coerência dos praticados, descendentes dessa prática. E aí a gente se preocupa com a civilização, o lado civil, né? E aí tudo isso discute em nós e regra nós já há anos. E aí, sobre essa regra, a gente já se considera notadamente superpotente para ser ao quadro um agente, um humano de vários anos que se passaram buscando acordos civilizados. Então não adianta, cara, você vê várias pessoas nascendo hoje e sendo levadas a saldos de
doenças. E aí esses personagens, ou esses humanos, eles começam a serem personagens doentes da história que a gente conta hoje, né? Nascem várias personagens, só que quando você eleva eles a uma potência X, que é doença, a uma doença, você desordena por pesquisa e sabedoria o autor, o autor não, o autor que vai aderir por idade, potencial de servir doce X. Entende o que a gente está falando? Porque, cara, não tem como você colocar incapacidade em um agente que está em meio civilizado. Só da pessoa estar em civilização, ele tem capacitância óbvia de encontrar por sobrevivência no fundo de civilização um local para ser considerado um agente civilizado. A gente tem muita maldade nesse mundo dizendo ser servidores para públicos, né? Mas é muita maldade mesmo, sabe? É muita falta de colocação, né? Colocação dessa desse trabalho humano sobre a civilização. A gente tem quantos anos de humanos, tá vendo? Anos de humanos gerenciando esse repertório civil, instalando placas, instalando casas, instalando substâncias que dizem naturalmente, automaticamente capacitarem o ser sobre esse filtro, esses fundamentos de descarga de ser civilizado, né? Então eu vejo o doente hoje em dia como um praticante de uma consideração, né? Eu não vejo essa genealogia muito clara do jeito que as pessoas carregam a partir dos carimbos médicos, né? Eu tenho minhas sombras de dúvidas, minhas sombras de práticas civilizadas para colocar nesses relatórios de diagnóstico médicos, né? E aí esses médicos que deixam as pessoas mexidas, descustando as vidas a pagar por idades de potencializar treino de ser visto por diagnósticos de doenças, né? Eu tenho muitas obscuridades nesses planos e eu ainda coloco assim na frente das personalidades que desgeram esses diagnósticos, né? Cara, você tem caráter mesmo para poder fazer essa consideração sem um estudo aprofundado, sem uma coisa assim mais, né, mais devagar, né, mais lenta, né? Porque as coisas, né, principalmente diagnósticos médicos, elas têm que ter um tempo de investigação. E aí é complicado, né? Hoje em dia a gente tem as pessoas que querem atender mais pessoas em menor tempo.
como se isso fosse uma ideia de eficiência, por conta da época que a gente vive e das sombras de prática tecnológicas que nós carregamos e dos vários problemas que discutem com os profissionais em seus acordos de servir essas dores, né? Aí você tem lá a cobrança e a cobrança e a cobrança, e aí subjetivamente você não é um bom profissional, você é um bom servidor às cobranças de estar em regência de profissão, em notação de profissão. O que é um absurdo para com o ser vivo em humanidade, né? A pessoa, ela nasce, ela vive a graça de Deus de ser vivo, de estar em civilização, e de repente ela se depara com uma merda de serviços, né? E aí a desculpa é porque é público, né? É porque são servidores públicos, é porque é de graça, é porque é isso e aquilo, né? Tem muitas filas, tem isso e aquilo. As pesquisas levaram a essa conclusão, né? Como se a gente tivesse que concluir uma pesquisa, né? Não, a pesquisa, ela anda como qualquer ser humano anda, como a humanidade andou, né? Os anos andam sobre considerações climáticas e, artificiais no raciocínio da visão das operações celulares em cadeia, em cadência sistemática de obedecer a um organismo, né? A um humano. Então, nossa, a gente é muito ansioso porque a gente intimida a ansiedade, né? A gente se programa para ser ansioso. E eu ouso dizer que os primeiros humanos no Brasil não tinham tanto esses problemas que a gente tem hoje em dia, né? Essas questões de saúde, de impérios, de hierarquias, né? De valores de operações. Por exemplo, eu sou diretor do hospital, eu sou dono de um escritório de advocacia, eu sou redator do jornal mais famoso. Não tem isso, não tinha essas questões. Não tinha essas chamas de sintetização química por variabilidade de carregar um certo treino de consideração de ser visto, né? O meu jornal, ele é visto por milhares de pessoas, então eu carrego isso comigo. Não tinha isso, né? Isso é uma intimação dos dias de hoje, né? Então a gente já está fazendo essa comparação, tá vendo? Por isso que a gente estuda. Essa é a relevância de aprender, né? Conseguir desconsiderar algo que às vezes nos tem descarregado por sombra de prática civilizatória, né? E aí a gente anda nessas modas. Os primeiros humanos no Brasil, vamos ver as modas desses primeiros. Será que estamos caminhando com o Brasil para um lado bom? Lá vai aqui, ó. Você, hoje em dia, com toda essa artificialidade e essas técnicas, talvez veja essa figura e não enxergue nada, não consiga ler. Ou levianamente você consiga interpretar e valorizar. Ali tem um quadrúpede e ali tem a gente tem símbolos semelhantes do lado.
isso e aquilo. Aí você consegue fazer algumas leituras mais rasas, né? Você não consegue, se você não treinar e despesar valor, você não consegue crer no valor que essa pintura poderia ter naquela época para a civilização, para as pessoas naquela época. E o valor dos animais, né? Nesse registro. Então a gente tenta buscar esse valor, reverenciando esse passado. Isso são pinturas rupestres na Serra da Capivara, no Piauí, no Brasil, no estado do Piauí. A presença humana no território hoje ocupado pelo Brasil data de pelo menos 12 mil anos, conforme evidências arqueológicas. Então, parece que já existe humanos nesse continente há 12 mil anos. Você tem ideia de quantos anos a gente está falando? Né? De quantas décadas? É pesado, né? É até pesado até para imaginar isso, conforme evidências arqueológicas. Então imagina só, a gente tem um humano e a gente tem você. E aí você, né? Tem um humano aqui, um humano aqui. Aí você encontra com esse humano e você faz família com ele, né? Você e esse humano aqui fazem família e geram vários descendentes. E aí esses descendentes vão gerando vários descendentes e isso sucessivamente. A gente tem essas linhas de descendência. Só que dentro dessas descendências a gente não tem só coisa boa. A gente tem vários acontecimentos. A gente tem amor e ódio. A gente tem graça e desgraça. A gente tem equilíbrio e desequilíbrio. E educação e vamos dizer assim, pecado, né? Vamos pôr essa palavra, né? Então vejam só, tudo que a gente nasce um contra-nascimento, né? Então tudo que multiplica subtrai. Tudo que subtrai multiplica. A gente tem sempre o antagonismo. E isso gera uma sensação de equilíbrio. Né? A ideia desse equilíbrio é o que a gente chama de povos. Povoação, né? A sociedade, cultura, né? Então a gente consegue os conjuntos de fundamentação de equilíbrio. Conjuntos fundamentados pelo equilíbrio nascida. O equilíbrio ele vem dessas várias reações de pares, né? Você tem o nascimento e até a morte também. A gente pode representar que dentro dessa escala a gente tem sempre o nascimento, vou pôr aqui como vida, e também você tem a morte. Isso a gente chama de taxa demográfica, né? Nascimento por morte. Como é que é? Taxa demográfica. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Taxa demográfica. É isso. Percentual de aumento médio anual da população de um determinado espaço geográfico.
Então é isso, ó. Total de habitantes por área. Não, isso aqui é densidade demográfica. Densidade demográfica. Aqui, ó. IC. Natalidade. Não. Transição demográfica. Não, a taxa demográfica é o percentual de aumento médio anual da população de um determinado espaço geográfico. É o quanto nasce e o quanto morre, né? É o índice de nascimento. E aconteceu muito durante esses 12 mil anos que a gente vem falando, né? Aqui na história do Brasil. E aí é bem isso que a gente está tentando revelar, né? Essas formas de amar e de odiar, todos esses veículos que nós sentimos ou nos moldamos para sentir, para nos equilibrar sobre isso, é evidentemente por associação dessas buscas, né? Por equilíbrio entre esse fenômeno, né? Tá, a presença humana no território hoje ocupado pelo Brasil data de pelo menos 12 mil anos, conforme evidências arqueológicas. Ao menos duas diferentes rotas migratórias contribuíram para o deslocamento na América pré-colombiana, antes da chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Os primeiros humanos surgiram na África há 3,2 milhões de anos. Assim, é correto afirmar que os seres humanos vieram daquele continente através de ondas migratórias. Então, nós temos que ondas migratórias vindas da África. E essas ondas migratórias podem ter vários motivos, né? A corrente mais aceita é a migração através da passagem do Estreito de Bering em diferentes períodos. Desta maneira, os seres humanos chegaram ao Alasca e de lá partiram para o restante do continente. Então vamos lá, o Estreito de Bering. Uma das maiores migrações de vida selvagem na Terra viaja por meio deste estreito portal marinho na primavera. Então é esse local aqui. Deixa eu voltar e tentar pegar isso, né? Bering. Esse aqui é o Estreito de Bering. Se a gente desaproximar aqui, ó, a gente consegue ampliar a visão. Então o pessoal passava por aqui, chegava no Alasca, né? Cadê a África? É a África aqui, ó. África. Vinha por aqui, passava aqui, nesse estreito, chegava no Alasca e ao Brasil aqui. Vamos ver aqui. Dessa maneira, os seres humanos chegaram ao Alasca e de lá partiram para o restante do continente. Outra rota de deslocamento seria a do Pacífico,
Como a altura do mar era mais baixa e havia mais ilhas ao longo do oceano, os seres humanos puderam vir navegando a Patagônia e a região que hoje corresponde ao Brasil. Vamos ver aqui. Patagônia. Chile é Patagônia por aqui, né? Da África. África aqui. Pera aí. África. Ah, tá. Descendo aqui o Oceano Pacífico. Chegou na Patagônia e daqui foram chegando para o Brasil. Característica dos primeiros habitantes do Brasil. Os habitantes da pré-história brasileira são divididos em 3 grupos: caçadores-coletores, povos agricultores e povos do litorais. Características. Nós temos 3: caçadores e coletores, povos agricultores e povos do litoral. Então, percebe que todas essas tarefas elas colocam os seres à prova. O ser humano, ele naturalmente caça. Ele caça uma forma de se equilibrar e se assegurar vivo, né? E uma delas é coletar alimentos, coletar dados que lhe faz condicionado a sobreviver. E aí a gente tem as ferramentas, as inteligências sobre as coletas e os domínios de estratégias para caçar. E tudo isso está ligado com o lado agricultor e com o lado litoral também, da pesca e isso tudo. Os caçadores-coletores viviam em quase todo o território nacional entre 50 mil e 2,5 mil anos. Ocupavam do sul do nordeste e habitavam cavernas e a floresta. Usavam arcos e flechas, boleadeiras e bumerangues feitos de pedra. Como que se sabe disso? Graças aos registros deixados, né? Alimentavam-se de carne, de caça, de pequenos animais, peixes, moluscos e frutos. No Nordeste é possível encontrar exemplos de arte rupestre destas pessoas que retratavam o cotidiano, a guerra, a dança e a caça. E tudo isso tinha uma certa importância para a formação do indivíduo, né? O indivíduo daquela época. Você pensa que eles não tinham mãe e pai ajudando eles a formarem? Não, você está enganado. Eles tinham essas relações. A guerra era um veículo de formação também. No sul destaca-se homens de Umbu, que viveram nos pampas gaúchos. Estes foram os responsáveis pelo uso de arco e flecha herdado pelos indígenas brasileiros. Então os indígenas, eles herdaram bastante coisas dos povos antigos, né? Povos do litoral ou sambaquis. Recriação dos povos sambaquis em habitat. Então isso aqui é uma tela de efeito
facilitador, né? Ou seja, isso representa os povos no litoral, realizando atividades de equilíbrio, né, com a natureza. Os povos do litoral ocupavam a costa brasileira desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul há 6.000 anos. Alimentavam-se basicamente de frutos do mar, mas também eram coletores. Os homens dos sambaquis eram sedentários, pois não tinham necessidade de deslocar-se para buscar alimentos. As conchas descartadas com as quais obtinham os moluscos foram se amontoando e assim foram aproveitadas para a construção de casas. O termo sambaquis tem origem na língua tupi-guarani e significa justamente monte de conchas. Estes são os principais vestígios para estudar este povo. Então, sambaquis são conjuntos de conchas, representando o povo do litoral. Também foram localizadas sepulturas nas quais os corpos eram enterrados com vários objetos e pintados de vermelhos. Para os arqueólogos, isto é um indício de que os homens sambaquis realizavam ritos funerários e acreditavam numa outra vida. Eu vejo que o ser humano ele tem uma facilitação para acreditar em outra vida, porque é difícil acreditar na morte. É difícil acreditar que depois que a gente passou por essa vida, a gente vai morrer e vai tudo acabar. É difícil acreditar que tudo vai acabar. Então, por esse motivo e por arranjos de passagem de relações com esse sentimento, eles desenvolvem essa consideração coletiva, né? Povos agricultores viveram de 3,5 mil a 1,5 mil anos atrás. Habitavam cabanas ou casas subterrâneas e eram conhecedores da técnica da cerâmica. No Rio Grande do Sul foram chamados de Itararés e no Sudeste e Nordeste de Tupis. Esses povos deram origem aos povos indígenas do Brasil. Então, os agricultores deram origem aos índios. Aos indígenas do Brasil. Os tupis conheciam a agricultura e por isso eram sedentários. A cerâmica era usada para armazenar alimentos e como urnas funerárias quando alguém falecia. Bom, esse critério de sedentarismo ele é para desinstituir um comentário lógico sobre esses povos que eles praticavam suas atividades, mas em relação à caça, a coleta de alimentos, eles tinham conhecimento para serem para conseguirem plantar e desse plantio não precisarem fazer muitos exercícios, apesar de que já é um exercício e tanto plantar, né? É mexer com a agricultura, entenderam? Então não é que eles eram sedentários como essa palavra atualmente serve ao ser
que passa o tempo todo sentado em casa, sem fazer grandes atividades, né? Não é bem isso, não. Sítios arqueológicos brasileiros. Então, graças a uma sociedade de educação, a academia, tem sido já há muitos anos protegido esses, como que a gente chama? Essas culturas imateriais, né? Esses registros artísticos. Então aqui a gente tem as pinturas rupestres no Parque Nacional do Catimbaú, em Pernambuco. E aí existe uma associação de pessoas que valorizam e cuidam para que isso se mantenha à disposição da história a ser contada. Os sítios arqueológicos são locais onde foi detectada a presença de seres humanos na pré-história. Então isso ajuda a afirmar que houve, dentro dessa consideração pré-história, objetos que referenciam a localização onde eles habitavam, né? Para se assegurarem, né? São formas que eles encontravam, né? No Boqueirão da Pedra Furada, um grupo de arqueólogos chefiado pelo arqueólogo brasileiro Nied Guidon notificou a presença de facas, machados e fogueiras com aproximadamente 48 mil anos. Esta datação, portanto, contesta aquela mais comumente aceita de que o povoamento do território brasileiro teria se iniciado há cerca de 12 mil anos. Então, temos uma informação aqui na região da Lagoa Santa, em Minas Gerais, foi encontrado o fóssil Luzia, de 12.500 a 13.000 anos. Ali também foi achado o homem de Lagoa Santa, que teria vivido há 12 mil anos. Outros importantes sítios arqueológicos no Brasil são Santana do Riacho, Minas Gerais, Caatinga do Moura, na Bahia, e o Parque Nacional da Serra da Capivara, Piauí. Bom, então esse é um primeiro vídeo que busca uma entrada para aquilo que a gente busca conhecer, a história do Brasil, né? Então, para ter essa noção, essa entrada ela considera toda essa relação de preservação desse conteúdo frente a buscar consciência daquilo que a gente já passou e precisa cuidar, precisa de desenvolvimento, técnica, comunidade e regras para aperfeiçoar toda essa técnica que se faz presente nos dias atuais, né? Essas caças, essas pescas, essa agricultura, tudo é fonte de sobrevivência. Porém, a gente está a uma potência graças a soluções que foram sendo aprovadas com todo o desenvolvimento, né? Existem pontos positivos e pontos negativos, né,
que foram formados desde esses 12.000 anos ou até 48.000 anos atrás, sobre essas relações dos homens. Mas, querendo ou não, precisou acontecer. Precisou acontecer porque esses seres, eles só sobreviveram porque tudo isso aconteceu, não é mesmo? Né? Poderia ter acontecido diferente? Poderia, mas será que essa diferença mudaria alguma coisa? Creio que não. Creio que não, porque tudo que o ser humano passa, ele, de alguma forma, a gente é levado a acreditar que ele precisava passar, porque é como se fosse uma operação lógica, né? É uma descarga de energética e a gente fosse escravo da sensação. Se a gente está em um ambiente e esse ambiente desexplode várias energias, se uma pessoa não sente e se muda e se improva dela, outra pessoa vai sentir, porque é uma energia liberada, né? Outra pessoa ou outro organismo vivo. Então me parece que está tudo bem descrito e associado e que de alguma forma era para acontecer da forma. E quando a gente acredita que não, a gente só está gastando energia, que é uma coisa que a gente precisa fazer. Está no nosso papel gastar energia, né? Gastar para que as coisas que estão para acontecer aconteçam, né? Esses fenômenos de recargas e mudanças para que no futuro nos enxerguem e consigam ser o que serão graças a nós e a essa visão que eles terão, não é mesmo? Bom, então estamos trabalhando para isso, né? Para que talvez eles possam nos ver com os melhores olhos possíveis, principalmente se for nós lá na frente, né? Sobre todo esse tratado de pensar que a morte não existe, né? A gente sempre está reiniciando esse espírito, não é mesmo? Então é isso. No próximo vídeo a gente continua essa história. Um abraço para vocês e fui!